Jéssica ajustou o retrovisor do carro enquanto os primeiros minutos da noite se transformavam em uma escuridão pesada e silenciosa. A estrada, que serpenteava pelo interior de Blackwood, era famosa entre os moradores da região. A Estrada das Sombras, como era apelidada, parecia devorar a luz dos faróis e engolir qualquer som além do motor. Com os pneus roçando suavemente no asfalto irregular, Jéssica sussurrou para si mesma: só mais 20 minutos? Tentando afastar o desconforto crescente. Aquele caminho solitário era um atalho, evitando o longo trajeto pela rodovia principal. Jéssica sempre optava por ele nas viagens de volta do trabalho, economizando tempo e fugindo do trânsito. Mas naquela noite havia algo diferente. O silêncio não era apenas ausência de som, era opressivo, como se a floresta ao redor estivesse segurando a respiração. Nem mesmo o piado de corujas ou o farfalhar de folhas quebrava aquela calma antinatural. Enquanto dirigia, uma lembrança antiga veio à tona. Os boatos que ouvia na infância sobre a mulher de branco que caminhava pela estrada à noite buscando almas solitárias. Balela, pensou Jéssica, forçando um sorriso nervoso. Mas a memória das histórias que sua avó contava era incômoda demais para ser ignorada. Segundo a lenda, quem visse a mulher deveria jamais olhar diretamente em seus olhos ou responder ao seu chamado. Aqueles que o fizessem diziam nunca mais eram vistos. Jéssica sacudiu a cabeça tentando afastar os pensamentos sombrios. Ela aumentou o volume do rádio, preenchendo o carro com uma música pop que parecia destoar do ambiente macabro. Mas, mesmo assim, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Foi então que viu. No limite do alcance dos faróis, algo brilhou entre as árvores. Era uma figura esguia e pálida, quase translúcida sob a luz. O que diabos? Murmurou Jéssica, franzindo o senho. Ela reduziu a velocidade, os olhos fixos na estranha aparição. A figura permaneceu imóvel, metade escondida entre os troncos altos das árvores. Jéssica apertou o volante, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Por um breve momento, pensou em parar. Talvez fosse alguém que precisasse de ajuda, mas então lembrou-se da história. Nunca pare, nunca olhe nos olhos. Pisou no acelerador, tentando ignorar a presença espectral. O carro deslizou pela curva seguinte e ela soltou um suspiro de alívio. Talvez fosse apenas sua mente pregando peças, mas em seguida, os faróis iluminaram algo ainda mais assustador. No meio da estrada, a mesma figura estava agora de pé, olhando diretamente para ela. O rosto era indistinto, envolto por cabelos longos e emaranhados, mas o vestido branco estava imundo, manchado com o que parecia ser terra e sangue. Jéssica freou bruscamente, sentindo o coração disparar. Por um momento que pareceu eterno, nenhuma das duas se moveu. Então, a mulher deu um passo à frente. O movimento era lento, quase antinatural, como se estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. Não é real, sussurrou Jéssica, engolindo em seco. De repente, como se respondesse aos pensamentos dela, a mulher inclinou a cabeça e um sorriso grotesco se formou em seu rosto. Não era humano, mas algo saído de um pesadelo. Os olhos, negros como ébano, pareciam atravessar a alma de Jéssica, preenchendo-a com um medo que ela nunca havia sentido antes. Sem pensar, ela engatou a marcha ré e pisou no acelerador, o carro rugindo ao recuar pela estrada. Mas a mulher continuava ali, como uma sombra indestrutível, aproximando-se a cada piscada de luz. Quando finalmente conseguiu virar o carro e pegar outro caminho, o coração de Jéssica parecia querer explodir. Ela dirigiu sem olhar para os lados, com a sensação constante de que não estava sozinha. Algo estava errado, e ela sabia que aquilo não acabaria tão facilmente. Ao longe, na beira do espelho retrovisor, os faróis captaram uma última imagem da mulher. Ela não estava mais sorrindo. Agora, seus olhos eram uma promessa silenciosa. Uma promessa de que a noite de Jéssica estava apenas começando. O caminho alternativo que Jéssica pegou para fugir parecia menos ameaçador a princípio, mas logo percebeu que a sensação de ser observada não a havia abandonado. As árvores ao longo da estrada formavam sombras que se moviam de maneira estranha sob os faróis.
Mesmo com o cansaço acumulado, sua mente estava em alerta total, captando cada detalhe. Conforme dirigia, avistou uma pequena cabana de madeira ao lado da estrada. Era um lugar que não lembrava ter visto antes, apesar de passar frequentemente por aquela rota. A luz fraca de uma vela podia ser vista através de uma das janelas. Jéssica pensou em ignorar, mas algo em seu interior a forçava a desacelerar. E se alguém estiver em perigo lá dentro? Pensou, apesar do medo que crescia. Estacionou o carro na beira da estrada e saiu, armada apenas com o celular. Cada passo em direção à cabana parecia mais pesado, como se o ar ao seu redor estivesse ficando mais denso. Quando chegou à porta, hesitou. A madeira estava desgastada e havia marcas de unhas cravadas, como se alguém tivesse tentado entrar ou sair dali desesperadamente. Antes que pudesse bater, a porta se abriu sozinha, revelando um interior escuro e sombrio. O cheiro de terra molhada misturado com algo azedo fez com que ela tapasse o nariz. "Tem alguém aqui?" perguntou, a voz tremendo. Nenhuma resposta veio, apenas o eco de sua própria voz. Jéssica reuniu coragem e entrou. O chão rangia sob seus pés e as paredes estavam cobertas de desenhos estranhos, feitos com algo que parecia ser sangue. No centro do cômodo havia uma mesa com uma vela quase derretida, iluminando um objeto que fez seu estômago revirar. Um vestido branco, idêntico ao da mulher que ela havia visto, estava dobrado cuidadosamente, mas coberto de manchas escuras. De repente, a porta se fechou com um estrondo. Jéssica correu para tentar abri-la, mas estava trancada. Foi então que ouviu o som que nunca esqueceria. O sussurro de uma voz familiar, vindo do canto mais escuro da cabana. Você não devia ter voltado. Jéssica congelou no lugar, sentindo o ar ao seu redor se tornar mais gelado. O sussurro parecia ecoar dentro de sua própria mente, penetrando suas defesas. Com a mão trêmula, tentou ligar a lanterna do celular, mas a luz piscou e morreu, deixando-a imersa em completa escuridão. Os passos lentos vieram do canto da cabana, acompanhados por uma respiração pesada. Cada movimento da figura parecia arrastar algo pelo chão, e o som fez os pelos de Jéssica se arrepiarem. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Quando a figura finalmente emergiu na penumbra, Jéssica viu os olhos negros da mulher de branco fixados nela. Não havia raiva ou tristeza ali, apenas um vazio que consumia. "Por favor, me deixe ir." Jéssica conseguiu sussurrar, mas sabia que não havia escapatória. A mulher ergueu a mão apontando para a mesa. Sobre ela, agora, havia uma pequena fotografia. Era Jéssica, mas tirada de um ângulo que não reconhecia, como se tivesse sido observada sem saber. "Você não devia ter voltado", repetiu a mulher, dessa vez com uma voz mais alta, quase um grito que parecia vir de todas as direções. A cabana começou a tremer, e Jéssica correu para a porta, batendo nela desesperadamente. Finalmente, a madeira cedeu, jogando-a para fora na escuridão da floresta. Sem olhar para trás, ela correu, seus pés machucando-se nas raízes e pedras. O som da perseguição nunca cessava. A mulher parecia estar sempre logo atrás, seu vestido branco flutuando entre as sombras. Jéssica tropeçou e caiu, rolando pela encosta de um pequeno morro até atingir a estrada novamente. Luzes surgiram ao longe, e o som de um carro se aproximando encheu o silêncio. Com suas últimas forças, ela se colocou no meio da estrada, acenando desesperadamente. O carro freou bruscamente, e um homem saiu correndo para socorrê-la. "Você está bem? O que aconteceu?" Antes que pudesse responder, Jéssica olhou para o espelho retrovisor do carro e viu os olhos negros da mulher de branco refletidos ali. Ela estava parada na beira da estrada, observando. Jéssica foi colocada no carro, mas não conseguiu dizer uma palavra durante todo o caminho até a cidade. Dias depois, ao tentar entender o que aconteceu, Jéssica voltou à cabana com policiais, mas tudo o que encontraram foi uma clareira vazia. Nenhum sinal de construção, nenhum vestido, nada que provasse sua história. Apenas a fotografia permaneceu em sua memória, um lembrete de que algumas sombras nunca desaparecem.